Oi, gente! Aqui é a Hannah Sayag e esse é mais um episódio do Conexão Mercado, o videocast da Universidade Santo Amaro, Unisa, que proporciona para você o melhor das profissões. E para você acessar e assistir aos outros episódios, é só entrar no YouTube, no canal da Unisa, ou nas redes sociais da universidade. E a gente conversa aqui sempre com professores, coordenadores, convidados que trazem insights valiosos sobre cada profissão oferecida aqui na Unisa. E hoje a gente vai conversar sobre a área, de odontologia, que é uma área muito, muito bacana, com profissionais muito bacanas e professores que estão aqui, né? Bom, obrigada, viu, pela presença, Jennifer Diana e também Raquel Lopes. É um prazer, vai ser um prazer, né, conversar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Então vamos lá, gente. A odontologia é uma profissão dedicada à saúde bucal e também ao nosso bem-estar, né? Super importante. Eu queria saber, além das práticas tradicionais, quais outras são, assim, inovações da odontologia, que é uma área em constante evolução, né? Bom, hoje, dentro do mercado de trabalho, há uma ampliação muito grande das áreas em que nós podemos atuar. Certo. Uma delas é a área da implantodontia. Hoje, dentro da implantodontia, nós conseguimos reabilitar os pacientes edêntulos. Então, são pacientes sem dentes completos, ou na arcada superior ou inferior, que é maxila e mandíbula, em menos de 24 horas. Pensem que hoje no mercado existem cerca de 30 milhões de edêntulos, sendo esses 10% idosos. E nós conseguimos fazer uma reabilitação com implantes dentários através de cirurgias guiadas e reestabelecer a função daquele paciente em menos de 24 horas. Caramba. Eu acho que outro ponto que a gente pode pensar também é que quando Sim. eu me formei, não tinha e hoje já tem uma era digital. Hoje a gente já Exatamente. consegue fazer um fluxo digital, por exemplo, quando eu estudava na graduação, fiz uma graduação lá na USP, a gente fazia Sim. materiais de moldagem, hoje ainda tem, né? Nós usamos ainda, só que hoje você pode, por exemplo, escanear a boca do seu paciente, manda para o laboratório, ele vai Super ter... inovador, né? Exato. Para odontopediatria é maravilhoso, né? Difícil de moldar criança, por exemplo. Você consegue escanear a boca da criança e ver, né, fazer o aparelhinho. Enfim, você tem um fluxo digital que antes não tinha e hoje os alunos, né, que estão se formando, eles têm hoje um outro panorama. Poxa, que bacana, muito bom saber disso, né? E você falou também na era digital, né? Essa tecnologia só vem avançando demais, né? Demais. E hoje em dia, né, tá bastante. E eu queria saber de vocês, de acordo com essas tecnologias, o que elas podem proporcionar para o tratamento mais eficaz do paciente, né? Para colaborar bastante com isso. Por exemplo, eu sou da área da dentística, a área que restabelece forma e função. O paciente, Certo. por exemplo, tem uma cárie e a gente vai ter que restabelecer aquele dente, ou vai fazer uma restauração, ou põe uma prótese indireta, cimenta sobre o dente. E aí, com o fluxo digital, a gente consegue escanear esse dente e a gente vai ter uma prótese, reabilitar esse dente, quer dizer, devolver a função o mais rápido possível. Então, só melhora, né? Então se você está economizando tempo, é bom para o paciente, é bom para você, profissional, tempo de cadeira também, né? Sim. E eu acho que é mais conforto também, né? É lógico que uma técnica não substitui a outra, você tem que saber, né? Saber ser analógico e digital. Mas hoje quem se forma e não trabalha com fluxo digital fica para trás. Sem dúvidas. Outra coisa muito importante que tem hoje no mercado é a laser terapia. Então, nós utilizamos um laser. Esse laser, ele pode ser utilizado em amplas áreas. Então, para cicatrização de feridas, tem um efeito anti-inflamatório e um efeito analgésico. E você consegue atingir isso em poucos segundos. Então, imagina após um procedimento cirúrgico, você conseguir aplicar de forma não invasiva um material que ajude no processo de cicatrização e ajude na diminuição da dor desse paciente da inflamação pós-operatória. Imagina, você promove analgesia Fascinante, sem tomar um né? remédio. Então, é uma luz, aí a gente vai ter o laser de alta potência, que corta, que é cirúrgico, que pode usar para cirurgias, e o de baixa potência, que ele vai fazer a fotobiomodulação, então ele dá analgesia, ele acelera esse reparo do tecido, então pode cicatrizar mais rápido. Por exemplo, em casos de bebês que tem que fazer, né, frenectomia,
O laser já corta coagulando, então é uma cirurgia que Isso é sangra incrível, menos, que incrível cicatriza muito mais rápido, é fantástico. E quanto mais o tempo passa, existem outros aparelhos menores, né, com uma potência diferente, com outra tecnologia, e com o tempo isso vai mudando mesmo. Cada vez tem um laser diferente, né? E outra coisa muito interessante é em relação à ampliação das áreas. Hoje nós já temos a odontologia hospitalar, que é uma área específica que cuida dos pacientes quando eles estão em ambiente hospitalar. Então ajuda a prevenir diversos tipos de infecções. Sim. E nós conseguimos uma recuperação muito melhor desses pacientes. É um novo desenvolvimento também que veio há pouco tempo. Nossa, que bom saber. Bom também a galera ficar de olho nisso, né? É. Muito importante. Inclusive, já foi reconhecido como especialização. Olha aí. Então, ótimo. Ótimo mesmo. E como vocês veem hoje em dia o mercado de trabalho para os recém-formados, né? De acordo com nessa área, assim. Hoje tem um panorama com várias especialidades novas, né? Então, Sim. não esquecendo também de falar da harmonização orofacial, né? Para quem vai trabalhar Bom com que são várias estética. áreas, né? E agora o dentista, ele pode e faz esse tratamento e tem que estar aliado com a odontologia. Então, não é um tratamento apenas estético. Sim. Então, eu fiz um curso recentemente que a professora fala que é uma reabilitação facial. O paciente vai envelhecendo, perde massa muscular, e aí a professora reabilita a face. Olha só. Preenche o lábio, o paciente que não fecha o lábio consegue fechar com preenchimento. Então, o profissional hoje que se forma, ele tem muitas opções. Então, desde que se ele, né, se especializar, se ele for Sim. atrás, se ele se empenhar em ser o melhor, ele vai ter campo de trabalho com certeza. Então vai estar totalmente aquecido, né? O mercado tá. Que bacana. Em relação ao mercado de trabalho, é muito amplo. Então, os cirurgiões dentistas que se formam, a partir de diversas especialidades, eles podem atuar em diversas áreas. Então, podem trabalhar no SUS, Sim. em UBSs, por exemplo. Eles podem trabalhar dentro do ambiente hospitalar. Eles podem trabalhar como docentes, como eu e a Raquel. Eles podem trabalhar como cirurgiões, seja em implantodontia ou cirurgia bucomaxilofacial, que é uma especialidade que cuida da parte de traumas faciais. Nossa, realmente são vários, né? De reabilitação facial, como cirurgia ortognática, que é quando o paciente tem aquele defeito na mordida. E tem diversas outras áreas de atuação. Tem áreas essenciais, como a periodontia, a dentística, que hoje são a base sólida da odontologia, a Sim. endodontia. Então, assim, o campo é muito amplo. Desde que o profissional se dedique, estude, busque se especializar e consiga se inserir aí no mercado de trabalho. Exatamente. Eu A falo por determinação mim. também, né? Eu falo por mim, por exemplo, eu trabalho como professora, eu atendo no consultório, eu trabalho com empresas, então, como eu sou pesquisadora também, que eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doc na Legal, USP, uau. e eu trabalho com cremes dentais. Então, eu dou palestras para as empresas, falo sobre o produto da minha linha de pesquisa, mostro os meus resultados. Então, eu consigo atuar de diferentes maneiras, não só sentada no mocho. Exato, Então, isso é ótimo. Então, para mim, eu encontro diversas formas de atuar. Às vezes, o aluno se forma e pensa assim, mas eu não gosto de clinicar. Tem esse aluno, né? Sim. Ele pode trabalhar como perito, ele pode trabalhar dando aula, né? Não necessariamente existe só um lugar para esse profissional, Sim. né? Inclusive, a gente estava conversando agora, né? Você também tem um livro, não é? Uhum. Você pode falar um pouquinho dele Posso. também? Esse livro, juntamente com a professora Ana Cecília Aranha e Mariana Maia, chama Guia Clínico de Cremes Dentais. Ai, que legal. Esse livro surgiu na pandemia, quando a gente não podia ir para o laboratório. E aí todo mundo, o grupo de pesquisa, ficou um pouco ocioso. E aí o nosso grupo, cada um começou a escrever, né? Uma parte de que era especialista, e a gente juntou esse livro e virou um livro grande. Era para ser um e-book a princípio. Era pra ser, né? Virou um livro e ele já é referência nacional. Então, é o único livro que fala sobre cremes dentais. E é muito interessante, a gente sabia que era um produto inovador, porque pra gente é muito óbvio, a gente trabalha com isso, pra gente é normal falar de cremes dentais, né?
Mas existe uma carência das especialidades. Então, quem trabalha com periodontia tem que saber quais são os cremes dentais, né, indicados para aquela área, para aquele paciente. Pacientes que fizeram restaurações estéticas, paciente com halitose. E vai mudando de pessoa para pessoa, né? E a Muda gente muito. fala sobre isso no livro, sobre a prescrição do creme dental como se fosse um medicamento. Então, Sim. cada pessoa tem que ter um creme dental prescrito. A gente até abriu um curso e a gente fala sobre isso. Legal. É um curso de imersão de cremes dentais. E aí eu volto na tecla de falar que a prevenção, ainda assim, ela é a chave. Eu acho que o profissional consegue viver de prevenção. Uhum. Eu acho que ela pode ser rentável, né? Se você fizer um programa de prevenção, de manutenção preventiva com seus pacientes, se fizer um encantamento, se você mostrar que você está oferecendo o melhor cuidado que ele pode ter, o paciente Claro. retorna. Então, o ideal é que nossos pacientes não voltem para tratar. Uhum. Né? Eu não quero que meus pacientes tenham cárie, É eu não isso quero que eu mesmo, tenha que né? extrair nenhum dente, né? Exatamente. Quando isso acontece, a gente vai tentando minimizar os danos, né? Uhum. Mas o que a gente aprende é uma odontologia minimamente invasiva. Então, a gente evita ao máximo restaurar. Ótimo. Eu acho que a prevenção que é a chave. Sim. Enquanto as especialidades mais clássicas, vamos dizer, né? Como dentística, ortodontia e, enfim, entre outras. Vocês acreditam que ainda está muito em alta? São especialidades que são a base da odontologia, né? Então, nós precisamos dessas especialidades. Então, a periodontia, ela é essencial. É o básico. É o básico. Veja bem, o que é a periodontia? É uma especialidade que cuida dos tecidos que revestem o dente. Uhum. Então, cuida ali da gengiva, cuida do tecido ósseo ao redor e previne que esses pacientes venham a perder dentes. Isso é essencial. Essencial mesmo, assim, realmente. Em relação à dentística. A dentística, ela consegue prevenir a endodontia, que é o famoso tratamento de canal, através de uma restauração. Então, através da remoção daquela lesão cariosa e o restabelecimento da função daquele dente com materiais que podem ser resinas, entre outros, que a Raquel conhece muito bem, porque é a área dela. Eu acho que é difícil um profissional ter alguma especialidade, mas não entender sobre pério, sobre dentística. Eu acho que ele tem que ter uma noção. Então, eu não sei se a palavra ainda está muito em alta, mas a gente julga que é importante, né? É essencial. É essencial. Não se pode ser um bom especialista sem ter uma base de formação excelente. O que está muito em alta hoje é a harmonização orofacial. Tem alunos que entram na graduação para fazer a famosa ROF. E a gente levanta essa bandeira. Esse aluno ele tem que ser dentista, ele tem que entender da cavidade oral, dos dentes, dos músculos que revestem a face, das artérias, né, da anatomia da face. Sim. Então, não é uma coisa só estética, né? Ele precisa ter essa base. Se ele tiver uma base odontológica, né, tiver numa faculdade que tem um laboratório de excelência, ele vai se diferenciar na especialidade que ele escolher, mas ele tem que ter uma formação básica. Legal. Importante, né? Isso. Muito. Fundamental. Muito importante. Exatamente, fundamental. E a gente está conversando aqui sobre a área, né, de odontologia. E se tiver algum candidato, alguma pessoa que gostaria muito de fazer a formação dela aqui na Unisa, o que vocês diriam que só aqui tem, né, o diferencial em relação a outras universidades? Tá. Eu acredito ser a prova viva do quanto a Unisa valoriza os alunos que são recebidos. Sim. Então, eu fiz a graduação na Unisa. Logo em seguida, eu prestei um concurso e eu fui selecionada e realizei o mestrado dentro da Unisa. Que legal. Hoje, eu sou especialista em implantodontia, mestre em implantodontia e graduada em odontologia graças à Unisa. Graças aos grandes professores que eu tive e que me acolheram e me acolhem até hoje com todo amor e carinho. Eu posso dizer que isso é o primeiro diferencial. Outros diferenciais que fizeram eu ser a profissional que eu sou hoje são os laboratórios. A prática, né? Nossa, a parte que eu ia falar. prática, ela é incrível. Nós temos 2 clínicas. Essas clínicas, elas estão totalmente equipadas para receber novos alunos. E os alunos têm uma carga horária de aulas práticas gigantesca, o que favorece
e muito o conhecimento desse aluno. Porque não adianta ter a teoria e não ter a parte prática, né? Exato. Nós temos o laboratório de anatomia, e nesse laboratório nós não temos apenas peças sintéticas, nós temos diversos cadáveres que favorecem o conhecimento anatômico desse aluno. Então, desde o primeiro semestre, ele já se diferencia com esse conhecimento. Nós temos o laboratório de cabeças, Bem, né, Raquel? Que é o segundo contato que o aluno tem antes da clínica, onde nós conseguimos adaptar diversos manequins de dentística, manequins de periodontia, e esses alunos conseguem realmente treinar a parte prática antes de atender os pacientes Nossa, isso na é clínica muito odontológica. Bom. Isso é dá uma muito bom. segurança. Então, antes de ir para a Sim. clínica, ele já tem uma cabeça lá de plástico, ele encaixa a boca dele que ele compra e ele faz os preparos, os desgastes, simula a cavidade de cárie e restaura o manequim. Entendi. Então, ajuda muito. E complementando a sua fala, eu sou aqui professora, né? Então, Sim. como docente, o que eu vejo que é de diferente aqui nesse curso, na clínica tem um scanner, tem uma impressora 3D também, tem um laser para os alunos usarem. Então, eles já podem vivenciar isso aqui na graduação. Eles não vão precisar esperar se formar para ter contato em um Sim. curso. O raio-x digital, O raio-x digital. que é muito legal. E E fora assim, os Nossa, projetos... bastante coisa, né? Muita coisa. Nós temos projetos de extensão, então, isso. iniciação científica. O aluno consegue fazer uma iniciação científica dentro das diversas especialidades que nós temos no mercado de trabalho. E aí, em alguns momentos, eles conseguem se descobrir, como eu me descobri, como um pesquisador ou uma futura pesquisadora. Naquele momento, ele se apaixona, né, Raquel? Iniciação científica, para quem não sabe, é entrar em contato com a pesquisa ainda na graduação. Sim. Então, ele tem um contato, faz um projeto de pesquisa, né, mais simples, e aí, quem gosta, parte para o mestrado. Entendi. É, Uau, nossa, muita coisa, né? É muita coisa. Que bacana Nós isso. temos também a urgência odontológica, que acontece no período paralelo ao período das aulas. Então, esse aluno, ele fica ali para atender pacientes em casos de dor. Então, o paciente chega com um processo infeccioso ou um processo inflamatório, e o aluno, ele também consegue se tornar apto a atender esses casos mais complexos, né, Raquel? E falando em casos complexos, o aluno também pode ir para o hospital. Então, aqui sério? tem uma disciplina que chama Odontologia hospitalar. odontologia hospitalar. E aí eles fazem estágios e vão para diferentes hospitais, Incrível, trabalham na UTI incrível. com o professor e tem uma vivência. Eu não tive, na minha faculdade era optativa essa disciplina. Aí quem Entendi. quisesse se inscrevia e fazia esse estágio, né? Aqui tá dentro da grade curricular. No 8º semestre, esses alunos entram em contato com o ambiente hospitalar. Então, eles conseguem adentrar as UTIs, conseguem ter um parâmetro de como esses pacientes que Exatamente. precisam de um cuidado intensivo estão sendo tratados. Eles também conseguem ir para diversas maternidades. Isso agrega tanto na carreira Muito, deles. é um tanto, diferencial. Tanto. Muito. Porque eu me descobri, eu gostei muito de trabalhar com bebês, né? E eu não tive isso na minha graduação. Então, imagina, quem tá agora na graduação pode ir para o hospital, pode avaliar a amamentação, pode fazer a limpeza de pacientes entubados, então Exato. pode limpar a boca. É fantástico. E Uhum. também até para saber se não gosta, né? Vivência, né? Entrar em contato, né? Experimentar isso Exatamente. para ter certeza do caminho que vai seguir. E os laboratórios também, que eu gostei bastante. Laboratório de dentística operatória. Eu dou aula também de anatomia e escultura dental. Então, eu dou aula para os alunos do primeiro semestre e aí eles têm uma série de matérias básicas, comuns a todos os cursos. E aí, a primeira específica é comigo. Então, eles já começam a fazer uma escultura de cera, simulando uma restauração. Gente, que fantástico. Sério, incrível. que fantástico. Eu gostei bastante, assim, eu como professora, Sim. e ela ainda vivenciou como aluna. Mas a minha visão de fora, eu acho que o forte é essa parte do hospital, que eu não vejo em outras graduações. Eu acho encantador. E os laboratórios. Eu posso dizer que é a minha casa, né? Então, eu fui realmente acolhida, eu fui abraçada. Eu tive a oportunidade, depois de ser contratada pela Unisa, então, aí nós temos a questão da valorização dos ex-alunos. Né? Você reconhecer o potencial do aluno como um futuro profissional dentro da própria universidade. Então, acredito que isso é fundamental. Eu imagino que você foi uma aluna que se destacou.
Com certeza, né? com certeza. E aí isso foi levado em consideração, né? E mais uma coisa importante é que a universidade tem um cunho social muito forte, então tem projetos sociais. Ótimo. Então quem gosta, quem tem essa veia, né, tem oportunidade de ir para diferentes casas de reabilitação, comunidade, fazer promoção de saúde bucal. Muitas E a faculdade coisas, né? promove isso. Eu Acho que é ótimo. E para quem está iniciando essa carreira, né, na área da odontologia, quais conselhos ou dicas vocês dariam para essa pessoa? Eu acredito que, em primeiro lugar, se identificar com a profissão, amar desde o início que se faz, fazer com muita proeza, se dedicar, porque se você se dedica desde o início, você com certeza vai se tornar um excelente profissional. Raquel, eu acho que a dedicação, ela vence o talento todas as vezes. Se você é extremamente dedicado, você vai se destacar. Então, acho que isso Você sabe é o primordial. Tem uma pianista que fala, né? O nome dela é Magda Tagliaferro. Ela fala, não há gênio que resista à falta de estudo. Olha só. Então, a técnica você desenvolve, né? Você Sim. pode desenvolver, desde que você aprimore, desde que você se dedique. Então, eu acho que a dedicação é um conselho, assim, essencial. E, número 2, eu acho que é experimentar, descobrir. Então, desde o primeiro ano, procurar as ligas acadêmicas, procurar os estágios. As Vai monitorias, pesquisando, né? né? Raquel? Tem um Experimentar. projeto de monitoria também, que o aluno pode fazer em algumas disciplinas. Também. Eu, por exemplo, no meu primeiro ano, eu quis fazer alguma pesquisa. Uhum. E aí eu fiz uma pesquisa na saúde coletiva. E aí me deram um banco de dados. Aí eu falei, mas eu não quero trabalhar com banco de dados, eu quero trabalhar com pessoas. Muito embora, né, saúde coletiva, mas eu fiz um levantamento epidemiológico. E aí no outro ano eu fui para a clínica de urgência, fiz uma outra pesquisa. Falei, então tô gostando. Então quero trabalhar com isso, mas puxa, a pesquisa clínica assim é muito difícil. Você depende do paciente para ele vir, né? E aí eu fui procurar uma pesquisa laboratorial, que é a minha cara. Aí eu me descobri, porque eu tinha controle da saliva, eu fazia saliva artificial, eu fazia mistura de creme dental, eu cortava meus dentinhos. Então ali eu me encontrei. Falei, bom, então eu me encaixo aqui, quero fazer pesquisa, quero dar aula, mas eu tive 6 anos de graduação. E aí eu fui buscando até me encontrar. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, assim. Eu acho que, como eu busquei, eu tive a oportunidade de encontrar. Eu acho que o aluno Exatamente precisa ter essa isso. curiosidade. E se conhecer também, né? Isso. Vai vendo o que gosta, o que não gosta, vai eliminando. É exatamente isso que vocês falaram. Exatamente isso. E vocês poderiam dizer as principais, vamos dizer, habilidades que um aluno precisa ter para conseguir um sucesso nessa área? Vou vir com outra frase, né? do Pio 12, não é? Que ele fala que o dentista ele tem que ser um artista. Você sabe dessa frase? Ele tem que ter habilidade manual, tem que ter muita paciência, né? Porque ele vai lidar com pessoas. O cirurgião dentista, ele precisa ser um engenheiro, ele precisa ser um cientista. Por que um engenheiro? Psicólogo. Porque ele precisa tudo ao mesmo tempo. reconstruir superfícies totalmente complicadas. Então, já pensou como você reconstrói a superfície de um dente com tantos detalhes? E como você faz isso sem a ciência? E como você consegue fazer isso sem um senso estético? Então, olha quantas coisas precisa ter como base aí para ser um ótimo cirurgião dentista. E empatia, né? Porque você trabalha com o ser humano, não é um dente. É uma pessoa. Exatamente. Com que aquele mexe dente. muito com a autoestima também, né? Exato. Muito. Então, durante a pandemia, muita gente parou de vir pro consultório. Não sei com você também, né? Porque todo mundo de máscara, aquela história de ficar em casa, isolamento social. E as pessoas não vinham pro consultório, mas quando eu quebrava um dente anterior, um dente da frente, as pessoas vinham. Mesmo tendo que usar máscara, né? Porque é uma tristeza muito grande. A pessoa perdeu um dente da frente. Então, é autoestima, é confiança. Então, a gente, como profissional da saúde, né? A gente tem que ver o próximo e se colocar no lugar dele. O que eu faria se fosse eu? Se fosse a minha mãe, se fosse a minha filha? Qual que seria a melhor? Exato. A melhor esse opção. pensamento mesmo, né? Eu acho que devolver a qualidade de vida
para o paciente é o fundamental. Então, como um paciente pode ter uma boa saúde se ele não consegue se alimentar bem, se ele perder os dentes? Como que ele vai conseguir passar numa entrevista se ele não tem confiança para falar, para Exatamente. sorrir? Como Uma ele vai coisa sorrir, interligada, né, com a outra. se relacionar com outras pessoas, então relacionamento interpessoal, né? Então, todos os dias quando eu levanto, eu penso que eu posso mudar a vida de alguém. E é Eu esse acho pensamento, que- acho que todo mundo deveria ter também. Acho que É. isso me faz eu me encher de alegria todos os dias. Então, você recebeu Essa é a sua missão. receber um É. paciente, no meu caso, com uma prótese, e ele não consegue se adaptar àquela prótese bem, né, Raquel? Nós sabemos as limitações que É. existem em alguns casos. Receber o paciente que perdeu todos os dentes e você conseguir devolver, além da função, a estética para aquele paciente. Isso é uma mudança de vida. Sim. Então, tanto na qualidade mental daquele paciente, na saúde mental, quanto Emocional. na qualidade de vida emocional, Ele vai comer melhor, ele vai mastigar melhor, ele ele vai vai falar. conseguir se reinserir na Exatamente. sociedade, né? Pra vocês verem, né, como o dente é tão importante, né? E cuidar da saúde bucal é essencial, porque não é como vocês falaram, né? Não é só um dente, uma coisa, né? Tem Não um é, contexto. muita coisa por trás. Exato. Exatamente. Nós cuidamos de seres humanos. Sim, Eu acho que é empatia, né? Isso. É a palavra. é isso. Poxa, gente, muito obrigada, viu? Adorei conversar com vocês. Obrigada mesmo pela participação. E esse foi mais um episódio aqui do Conexão Mercado, o videocast da Universidade Santo Amaro, Unisa, que proporciona para você sempre o melhor das profissões e a realidade também. Então, obrigada, Jennifer. Obrigada, Raquel também. Obrigada, Foi um prazer Hannah. conversar com Obrigada, vocês. eu agradeço Foi a um prazer. oportunidade. Eu agradeço o bom. convite. E um recado muito importante para vocês também. As inscrições para o vestibular da Unisa já estão abertas. Então, é só escanear o QR Code ou entrar no site www.unisa.br e garanta já o seu ingresso no melhor do ensino superior. Tá bom, gente? Até a próxima!